vencer geraram, repetidamente, resultados espetaculares em setores nada espetaculares. O setor bancário estava situado no quartil inferior dos setores, em termos de retorno global, durante o mesmo período em que a Wells Fargo superou o mercado em 4 vezes. Mais impressionante ainda, tanto a Pitney Bowes como a Nucor figuravam em setores que ocupavam a faixa dos 5% inferiores. No entanto, ambas superaram o mercado bem mais de 5 vezes. Somente uma das empresas, feitas para vencer, teve o benefício de estar num grande setor, por definição, um setor que está nos 10% superiores. 5 estavam em bons setores, e 5 estavam em setores entre ruins e péssimos. Ver o apêndice 5A para uma análise do sumário do setor. Nosso estudo mostra claramente que uma empresa não precisa estar num grande setor para se tornar uma empresa excelente. Todas as empresas que deixaram de ser boas para se tornar excelentes montaram um fabuloso motor econômico, independentemente de seu setor. E foram capazes de fazê-lo porque chegaram a profundos insights com relação à própria economia. Este não é um livro sobre microeconomia. Cada empresa e cada setor tinham sua própria realidade econômica, e não vou falar mal de todos eles aqui. O ponto principal é que cada uma das empresas que antes eram boas e hoje são excelentes alcançou um profundo entendimento dos principais ativadores de seus motores econômicos e montaram seus sistemas em função dessa compreensão. Dito isso, porém, nós efetivamente percebemos uma forma particularmente polêmica de insight econômico que todas as empresas que trilharam o caminho da excelência tiveram, a ideia de um único denominador econômico. Pense nele em termos da seguinte pergunta: se você pudesse escolher um, não mais do que um, indicador lucro por X, ou, no setor social, o fluxo de caixa por X, e aumentá-lo sistematicamente ao longo do tempo, que X teria o maior e mais duradouro impacto sobre o seu motor econômico? Aprendemos que essa simples pergunta leva a uma percepção profunda do funcionamento interno da economia de uma organização. Lembre. Então, o que mostra aqui, né, que é importante nós olharmos, né, que o ser humano também é um ser único, que precisa descobrir esse lugar único, de como fazer com que esse motor realmente funcione. Lembre-se de como a Walgreens abandonou o modelo padrão do lucro por loja. Em vez disso, começou a se concentrar no lucro por visita de cliente. Os locais convenientes são caros, mas ao aumentar o lucro por visita de clientes, a Walgreens teve condições de aproximar as lojas, 9 lojas num raio de 1,5 km, e simultaneamente, garantir e aumentar a lucratividade do sistema como um todo. O modelo padrão do lucro por loja punha-se ao conceito de conveniência. A forma mais rápida de aumentar o lucro por loja teria sido diminuir o número de lojas e abri-las em pontos mais baratos. Isso teria destruído o conceito de conveniência. Ou então analise o caso da Wells Fargo. Quando a equipe da Wells encarou o fato brutal de que a desregulamentação transformaria a atividade bancária em commodity, ela compreendeu que os instrumentos padrão de aferição bancária, como lucro por empréstimo e lucro por depósito, não seriam mais os principais atrativos. Em vez desses, o banco se agarrou a outro denominador, lucro por empregado. Dentro dessa lógica, a Wells Fargo tornou-se um dos primeiros bancos a mudar seu sistema de distribuição e concentrar-se, principalmente, em filiais sem sofisticação e caixas eletrônicos. O denominador pode ser bastante sutil, às vezes até mesmo longe de ser óbvio. A chave é usar o denominador para atingir um entendimento e uma percepção de seu modelo econômico. Por exemplo, a Fannie Mae captou o sutil denominador de lucro por nível de risco da hipoteca, e não por hipoteca, que teria sido a escolha óbvia. É um insight brilhante. O verdadeiro motor econômico da Fannie Mae é a capacidade de perceber, melhor do que ninguém, o risco de inadimplência num pacote de hipotecas. Aí, o banco ganha dinheiro com a venda de seguros e com a administração do spread do risco. Simples, intuitivo, nada óbvio e certo. A Nucor, por exemplo, deixou sua marca na absurdamente competitiva indústria siderúrgica com o denominador de lucro por tonelada de produto acabado. À primeira vista, você poderá pensar que o denominador adequado seria lucro por empregado ou por custo fixo. Mas o pessoal da Nucor entendeu que seu motor econômico era uma combinação de cultura de ética no trabalho e aplicação de avançada tecnologia de produção. Lucro por empregado ou por custo fixo é uma equação que não captaria essa dualidade tão bem quanto lucro por tonelada de produto acabado. É necessário ter um único denominador. Não, mas fazer força para ter um único denominador gera melhores insights do que ficar à deriva, com 3 ou 4 denominadores. A questão do denominador serve de mecanismo para forçar um entendimento mais profundo dos fatores que realmente movimentam seu motor econômico. Como a questão do denominador surgiu a partir da pesquisa, nós a testamos com algumas equipes executivas. E vimos que ela sempre estimulava intenso diálogo e debate. Além do mais, mesmo nos casos em que a equipe não conseguiu, ou não quis, identificar um denominador único, o desafio os levou a uma análise mais profunda. E, no fim das contas, é este o ponto. Não se trata de ter um denominador só por ter, mas para chegar a uma percepção que, em última análise, leva a uma economia mais sólida e duradoura. Denominador econômico. Esta tabela mostra a compreensão acerca do denominador econômico a que chegaram as empresas, feitas para vencer, nos anos decisivos da transição. Abbott, por empregado. Principal compreensão: a mudança de lucro por linha de produto para lucro por empregado casou bem com a ideia de contribuir para baixar o custo dos serviços de assistência médica e sanitária. Circuit City, por região geográfica. Principal compreensão: a mudança de lucro por loja individual para lucro por região refletiu as economias de escala locais. Embora o desempenho de cada loja continuasse a ser vital, o agrupamento regional foi uma compreensão decisiva, que fez o modelo econômico da Circuit City superar o da Silo. Fannie Mae, em função do nível de risco da hipoteca. Principal compreensão: a mudança de lucro por hipoteca para lucro em função do nível de risco da hipoteca refletiu uma compreensão fundamental. O gerenciamento da taxa de risco reduz a dependência das flutuações das taxas de juros. Gillette, por consumidor. Principal compreensão: a mudança de lucro por divisão para lucro por consumidor refletiu o poder econômico das compras que podem se repetir. Por exemplo, cartuchos de lâminas, multiplicado pelo elevado lucro por compra. Por exemplo, o Mac 3, com lâminas não descartáveis. Kimberly-Clark, por marca de consumo. Principal compreensão: mudança de lucro por ativo fixo, as fábricas, para lucro por marca de consumo seria algo menos cíclico e mais lucrativo nos momentos bons e nos difíceis. Kroger, por população local. Principal compreensão: a mudança de lucro por loja para lucro por população local refletiu o entendimento de que a participação de mercado local definia o modelo econômico da loja de hortifrutis. Se você não for a número 1 ou número 2 em termos de participação no mercado local, está fora do jogo. Nucor, por tonelada de produto acabado. Principal compreensão: a mudança de lucro por divisão para lucro por tonelada de produto acabado refletiu a mistura singular de uma cultura de elevada produtividade com a tecnologia de mini-usina, em lugar de se preocupar apenas com o volume. Philip Morris, por categoria de marca global.
Principal compreensão: a mudança de lucro por região de venda para lucro por categoria de marca global refletiu o entendimento de que a verdadeira chave da excelência estava nas marcas que tivessem poder global, como a Coca-Cola. Pitney Bowes, por cliente. Principal compreensão: a mudança de lucro por seladora automática para lucro por consumidor refletiu a ideia de que a Pitney Bowes poderia usar as seladoras automáticas como ponto de partida para introduzir uma série de produtos sofisticados nos escritórios dos clientes. Walgreens, por visita de cliente. Principal compreensão: a mudança de lucro por loja para lucro por visita de cliente refletiu uma relação simbiótica entre os pontos convenientes e caros de lojas e economia duradoura. Wells Fargo, por empregado. Principal compreensão: a mudança de lucro por empréstimo para lucro por empregado refletiu a compreensão da dura realidade da desregulamentação. A atividade bancária é uma commodity. Todas as empresas feitas para vencer descobriram um denominador econômico-chave. Ver a tabela na página 146, enquanto as empresas do grupo de comparação direta, em geral, não conseguiram. Na verdade, encontramos apenas um caso, entre as empresas de comparação direta, em que a organização chegou a uma profunda compreensão de seu próprio modelo econômico. A Hasbro iniciou seu movimento ascendente em função da percepção de que um portfólio de brinquedos e jogos clássicos, tais como o Monopólio, gera mais fluxo de caixa duradouro do que grandes e efêmeros sucessos. Na verdade, a Hasbro foi a única empresa de comparação direta que compreendeu todos os 3 círculos do conceito do porco-espinho. Tornou-se a melhor do mundo em adquirir os direitos e renovar brinquedos testados e aprovados, relançando-os e reciclando-os exatamente no momento oportuno, para aumentar os lucros por marcas clássicas. E o pessoal da empresa tinha grande paixão pelo ramo em que atuava. Por desenvolver sua construção sistematicamente a partir de todos os 3 círculos, a Hasbro se tornou a empresa de comparação de melhor desempenho em nosso estudo, conferindo ainda mais credibilidade ao poder do conceito do porco-espinho. A transição da Hasbro não se manteve, em parte, porque a empresa perdeu a disciplina de ficar dentro dos 3 círculos, após a inesperada morte de Stephen Assenfeld, seu CEO. O caso da Hasbro reforça uma lição básica: se você aplicar essas ideias com sucesso, e depois interromper, vai escorregar e regredir, de empresa excelente para empresa boa ou pior. A única forma de manter a excelência é continuar aplicando os princípios fundamentais que transformam uma empresa boa em excelente. Entenda sua paixão. Quando entrevistamos os executivos da Philip Morris, deparamos-nos com uma intensidade e uma paixão que nos deixaram surpresos. Lembre-se de que, no capítulo 1 Ken, George Weissman afirmou que trabalhar na empresa tinha sido o segundo grande caso de amor de sua vida, só perdendo para seu casamento. Apesar de uma coletânea bem pecaminosa de produtos, cigarros Marlboro, cerveja Miller, queijo Velveeta com 67% de gordura, café caseiro Maxwell para os viciados em cafeína, Toblerone para os chocólatras e por aí vai, percebemos uma tremenda paixão pelo negócio. A maioria dos altos executivos da Philip Morris era formada por consumidores apaixonados pelos seus próprios produtos. Em 1979, Ross Milizer, então vice-presidente do conselho da Philip Morris e fumante quanto mais, declarou: "Eu amo cigarro. É uma das coisas que fazem que realmente vale a pena viver." O pessoal da Philip Morris amava declaradamente a empresa e tinha paixão pelo que fazia. É como se cada um deles se sentisse como o cowboy solitário e profundamente independente retratado nos anúncios do Marlboro. "Temos o direito de fumar, e vamos proteger esse direito." Uma integrante do conselho comentou comigo, durante minha pesquisa para um projeto anterior: "Eu adoro estar no conselho da Philip Morris. É como fazer parte de algo realmente especial." E disse isso em meio a orgulhosas baforadas. Bem. Então, olha que maluco isso, né? É o que eu digo sempre no programa 12 em 12, que ensina como concretizar, materializar e realizar qualquer coisa, seja uma galáxia, seja um banho, seja a venda de um cigarro. O caminho é o mesmo. Se você vai querer comprar ou produzir 1 tonelada de cocaína ou 1 tonelada de flores, é o mesmo caminho. Então, só que direção errada. Percebe? É muito maluco. E tem a ver diretamente com a gente mesmo, não tem a ver com o negócio. Você pode afirmar, mas isso é apenas uma atitude de defesa do setor de cigarros. É claro que eles precisam se sentir assim, do contrário, como conseguiriam dormir tranquilos? Mas lembre-se de que a RJ Reynolds também atuava no ramo de cigarros e era patrulhada pela sociedade. No entanto, ao contrário da Philip Morris, os executivos da RJ Reynolds começaram a diversificar suas atividades, fora do ramo de cigarros, em qualquer área em que a empresa pudesse crescer independentemente de as pessoas terem ou não paixão por todas aquelas aquisições, ou do fato de a empresa ter ou não chance de se tornar a melhor do mundo em cada um daqueles segmentos. O pessoal da Philip Morris se manteve muito mais próximo do negócio de cigarros, em grande parte porque todos amavam o setor. Em contrapartida, o pessoal da RJ Reynolds via o cigarro apenas como meio de ganhar dinheiro. Como foi intensamente retratado no livro Barbarians at the Gate, HarperCollins, 1990, os executivos da RJ Reynolds, ao final, perderam a paixão por qualquer outra coisa que não fosse enriquecer em função de uma compra especulativa. Pode parecer estranho falar de algo tão delicado e confuso como a paixão, como parte integrante de um modelo estratégico. Mas a paixão se tornou parte fundamental do conceito do porco-espinho, em todas as empresas que passaram de boas a excelentes. Você não consegue fabricar paixão, ou motivar pessoas para que sintam paixão. Só consegue descobrir o que provoca paixão em você e nas pessoas à sua volta. As empresas feitas para vencer não determinaram: "Muito bem, gente, agora vamos nos apaixonar pelo que estamos fazendo." Elas tiveram a sensatez de fazer justamente o contrário: só devemos fazer o que nos inspira paixão. Os executivos da Kimberly-Clark fizeram a transição para produtos de consumo com base em papel principalmente porque podiam se apaixonar ainda mais por eles. Como expôs um desses executivos, os produtos tradicionais de papel são bons, eles só não têm o carisma de uma fralda. 210. Quando os executivos da Gillette tomaram a decisão de produzir sistemas de barbear sofisticados e relativamente caros, em vez de entrar numa batalha pela margem baixa dos descartáveis, o principal motivo foi o fato de que simplesmente não conseguiam se entusiasmar com as lâminas descartáveis e baratas. Zen discorre sobre sistemas de barbear com o mesmo tipo de deleite técnico que se espera de um engenheiro da Boeing ou da Hughes, escreveu um jornalista sobre o CEO da Gillette, em 1996. A Gillette sempre foi insuperável, quando se dedica a negócios que se encaixam no seu conceito do porco-espinho.
Quem não for apaixonado pela Gillette nem deve tentar trabalhar lá, escreveu um repórter do Wall Street Journal, que narrava, em sua matéria, o caso de uma jovem recém-formada em uma das grandes faculdades de administração que não foi contratada porque não demonstrou paixão suficiente por desodorantes. Talvez você também não consiga se apaixonar por desodorantes. Talvez ache difícil imaginar estar apaixonado por remédios, lojas de hortifrutis, cigarros ou seladoras automáticas. E pode se perguntar que tipo de sujeito se empolga com a tarefa de tornar um banco tão eficiente quanto o McDonald's, ou acha uma fralda carismática. No final das contas, nada disso importa. A questão é que as pessoas se apaixonaram pelo que faziam, e que essa paixão foi profunda e genuína. Mas isso não significa, porém, que você tem de ser apaixonado pela mecânica do negócio em si, embora você possa ser. O círculo da paixão pode ser focado, da mesma forma, naquilo que a empresa representa. Por exemplo, o pessoal da Fannie Mae não era apaixonado pelo processo mecânico de transformar hipotecas em títulos mobiliários de mercado. Mas todos se sentiam tremendamente motivados pela ideia de ajudar pessoas de todas as classes, origens e raças a realizar o sonho americano de comprar sua própria casa. Linda Knight, que entrou na Fannie Mae em 1983, justamente quando a empresa enfrentava o seu período mais negro, nos disse, não era simplesmente mais uma empresa antiga e repleta de problemas, era uma empresa a ponto de concretizar o sonho da casa própria para milhares de americanos. É um papel muito mais importante do que simplesmente ganhar dinheiro, e é por isso que nós sentimos esse compromisso tão profundo em preservar, proteger e melhorar a empresa. É como resumiu outro executivo da Fannie Mae, veja a nossa empresa como um mecanismo-chave para fortalecer todo o tecido social dos Estados Unidos. Sempre que visito bairros com problemas, que estão ressuscitando porque mais famílias têm suas próprias casas, volto para o trabalho reenergizado. A vitória da compreensão sobre a bravata. Dentro da equipe de pesquisa, muitas vezes a gente se pega conversando sobre a diferença entre as fases pré-porco-espinho e pós-porco-espinho. Na fase anterior ao conceito do porco-espinho, tateava-se em meio à neblina. Você está prosseguindo numa longa caminhada, mas não consegue enxergar direito. A cada entroncamento do caminho, você enxerga só um pouquinho mais à frente, o que nos obriga a caminhar a passos lentos. Já com o conceito do porco-espinho, abre-se uma clareira, a neblina se dissipa e você consegue enxergar quilômetros adiante. Daí para frente, cada encruzilhada exigirá menos cuidados, e você então poderá decidir se deve começar a caminhar a passos rápidos, e depois deixar de caminhar e passar a correr. Na fase posterior ao conceito do porco-espinho, quilômetros de trilhas desaparecem suavemente sob seus pés, as encruzilhadas no caminho ficam para trás, pois você toma rapidamente decisões que, antes, não conseguiria enxergar tão claramente sob a neblina. O que nos incomoda em relação às empresas do grupo de comparação direta é que, mesmo com todos os seus programas de mudança, encenações espetaculares e líderes carismáticos, elas dificilmente emergiram da neblina. Elas tentaram correr, tomaram decisões erradas nas encruzilhadas do caminho e tiveram de retroceder depois. Ou então se desviaram completamente da trilha, batendo em árvores e destruindo ravinas. Ah, mas elas certamente fizeram tudo isso com rapidez e muito oba-oba. No caso das empresas do grupo de comparação direta, o mesmo mundo que havia se tornado tão simples e claro para as empresas feitas para vencer permaneceu complexo e coberto pela neblina. Por quê? Por duas razões. Em primeiro lugar, as empresas do grupo de comparação direta nunca fizeram as perguntas certas, as perguntas provocadas pelos três círculos. Em segundo, definiram suas metas e estratégias com base mais em bravatas do que em compreensão. Então, aqui eu chamo a atenção a isso, né? As perguntas provocadas pelos três círculos. Então, qual é o meu motor? Né? Qual é a minha paixão? O que me move, né? Isso está me movendo? Isso está sendo meu motor? Isso está sendo minha paixão? E essa paixão não é daquilo que me apaixona, mas daquilo que eu sou apaixonado, né? Que eu estou ligado a essa paixão, além dessa coisa humana. Ok, muito legal. Em nenhum ponto isso é mais evidente do que na busca irracional de crescimento das empresas do grupo de comparação direta. Cerca de 2/3 delas demonstraram uma obsessão pelo crescimento, sem a vantagem de um conceito do porco-espinho. Frases do tipo, somos uma empresa que cresce a qualquer preço, e apostamos que o tamanho é sinônimo de sucesso, temperam as publicações internas, nas empresas do grupo de comparação direta. Em contrapartida, nenhuma das empresas, feitas para vencer, se concentrou obsessivamente no crescimento. No entanto, viabilizaram um crescimento duradouro e lucrativo muito maior do que as empresas do grupo de comparação direta, que transformaram o crescimento no seu mantra. Façamos uma análise do caso da Great Western e da Fannie Mae. A Great Western é uma pequena difícil, escreveu o Wall Street Transcriptors, quer crescer em todas as direções que puder. A empresa se meteu em finanças, leasing, seguros, casas pré-fabricadas e continuou a adquirir empresas, numa orgia expansionista. Maior. Mais. Em 1985, o CEO da Great Western afirmou, numa reunião de analistas, não se preocupem com o nome que vamos dar, um banco, uma sociedade de crédito imobiliário ou uma zebra. Sem dúvida é um enorme contraste em relação à Fannie Mae, que tinha um entendimento puro e cristalino de que poderia ser o melhor player do mercado de capitais quando se tratasse de hipotecas, melhor até do que a Goldman Sachs ou a Salomon Brothers em abrir todos os mercados de capitais para o processo hipotecário. Ela montou uma poderosa máquina econômica, ao reformular seu modelo econômico de gestão do risco, e não de venda de hipotecas. E comandou essa máquina com grande paixão, com o pessoal da empresa motivado por seu papel vital na democratização da aquisição da casa própria. Até 1984, os gráficos da evolução das ações das duas empresas apresentavam perfis idênticos, quase como num espelho. Depois, em 1984, um ano depois de ter bem claro seu conceito do porco-espinho, a Fannie Mae explodiu numa trajetória ascendente, enquanto a Great Western ficou para trás, até pouco antes de sua aquisição, em 1997. Ao se concentrar num conceito simples e direto, e não apenas no crescimento, a Fannie Mae acumulou, até 1996, receitas quase 3 vezes maiores que a de 1984, o ano de sua transição. A Great Western, apesar da fata ingestão de hormônios de crescimento, aumentou receitas e lucros em apenas 25%, no mesmo período, e perdeu sua independência em 1997. Fannie Mae, Great Western e o mercado geral. Valor acumulado por dólar investido. De 1970 a 1984. Observação. 1. Mostra o valor acumulado por dólar investido, de 31 de dezembro de 1970 a 1º de janeiro de 1984. 2. Dividendos reinvestidos. Fannie Mae, Great Western e o mercado geral. Valor acumulado por dólar investido de 1984 a 2000. Observação. 1. O ponto de transição da Fannie Mae ocorreu em 1984.
2. Mostra o valor acumulado por dólar investido, de 31 de dezembro de 1984 a 1º de janeiro de 2000. 3. Dividendos reinvestidos. O caso da Fannie Mae versus a Great Western enfatiza um ponto essencial: crescimento não é um conceito de porco-espinho. Ao contrário, se você tem o conceito do porco-espinho certo e toma decisões sistematicamente coerentes com ele, vai criar um impulso tal que o seu maior problema não será como crescer, e sim como não crescer depressa demais. O conceito do porco-espinho é um divisor de águas na trajetória de empresa boa para empresa excelente. Na maioria dos casos, a transição ocorre em poucos anos, a partir da escolha do conceito do porco-espinho. Além do mais, tudo neste livro, deste ponto em diante, vai depender de se ter ou não um conceito do porco-espinho. Como ficará bastante claro nos próximos capítulos, a ação disciplinada é o terceiro grande estágio explicitado no modelo. Depois de pessoas disciplinadas e pensamento disciplinado só faz sentido no contexto do conceito do porco-espinho. A despeito de sua vital importância, ou melhor, por causa de sua vital importância, seria um grave erro tentar, irrefletidamente, formular depressa um conceito do porco-espinho. Não se pode, simplesmente, sumir do mapa para fazer um retiro de 2 dias, pegar um monte de flipcharts, provocar discussões e sair dali com um aparente profundo entendimento. Bem, até é possível fazer assim, mas o conceito provavelmente não será captado da maneira correta. Seria como se Einstein declarasse: de repente, acho que é hora de me tornar um grande cientista. Para isso, vou para o Four Seasons esse fim de semana, com um monte de flipcharts, desvendar os segredos do universo. Não dá. A compreensão simplesmente não se dá dessa forma. Einstein passou 10 anos tateando na neblina, até captar a teoria da relatividade, e olha que ele era um sujeito inteligente. Em média, as empresas feitas para vencer levaram uns 4 anos para ter clareza sobre seus respectivos conceitos do porco-espinho. Da mesma forma que um insight científico, um conceito do porco-espinho simplifica um mundo complexo e torna as decisões bem mais fáceis. No entanto, ao mesmo tempo em que o conceito possui clareza cristalina e refinada simplicidade, a partir do momento em que você o capta, chegar até esse conceito pode ser dolorosamente difícil e leva tempo. Reconheça que chegar a um conceito do porco-espinho é um processo intrinsecamente repetitivo, não um acontecimento. A essência desse processo é ter as pessoas certas engajadas em diálogos e debates vigorosos, permeados pela dura realidade dos fatos e orientados por questões formadas pelos 3 círculos. Por exemplo, será que nós realmente compreendemos em que atividade podemos ser os melhores do mundo, em oposição a em que atividade podemos apenas ser bem-sucedidos? Será que nós realmente conhecemos as forças que alimentam o nosso motor econômico, inclusive o nosso denominador econômico? Será que realmente compreendemos o que melhor desperta a nossa paixão? Um mecanismo particularmente útil para fazer o processo andar é um instrumento que intitulamos o conselho. O conselho consiste num grupo formado pelas pessoas certas, que participam de diálogos e debates orientados pelos 3 círculos, de forma contínua e ao longo do tempo, sobre as questões e decisões vitais que a organização enfrenta. Ver características do conselho. Em resposta à pergunta, como devemos fazer para chegar ao nosso conceito do porco-espinho, eu apontaria para o diagrama intitulado Como chegar ao conceito do porco-espinho, e diria: institua o conselho e use-o como um laboratório. Faça as perguntas oportunas, promova um debate vigoroso, tome decisões, faça a autópsia dos resultados e aprenda tudo isso dentro do contexto dos 3 círculos. E continue perfazendo esse ciclo completo de entendimento. Se me perguntassem, o que fazer para acelerar o processo de chegar a um conceito do porco-espinho, eu responderia: aumente o número de vezes em que você perfaz o ciclo completo, num dado período de tempo. Se você perfizer esse ciclo quantas vezes for necessário, orientado resolutamente pelos 3 círculos, vai acabar atingindo a profundidade de entendimento necessária para chegar a um conceito do porco-espinho. Não vai acontecer da noite para o dia, mas acaba acontecendo. Então, aqui o círculo, né? Faça perguntas orientadas pelos 3 círculos. É o diálogo. Então, faça pergunta, diálogos, faça autópsia. Autópsia e análise sempre. Como chegar nesse ponto, né? O conselho. Eu falaria também ter um conselho para isso, sabe? E reuniões permanentes para esse lugar. Eu acho que é de fundamental importância. Características do conselho. 1. O conselho existe como instrumento para conquistar o entendimento de questões importantes que se interpõem à organização. 2. O conselho é reunido e utilizado pelo executivo-chefe, e em geral é formado por 5 a 12 pessoas. 3. Cada membro do conselho possui capacidade de argumentar e debater em busca do entendimento, e não em função da necessidade egoísta de vencer numa argumentação ou proteger algum interesse paroquial. 4. Cada membro do conselho detém o respeito de todos os outros membros, sem exceção. 5. Os membros do conselho vêm de diferentes contextos, mas cada qual possui profundo conhecimento de algum aspecto da organização ou do ambiente no qual atua. 6. O conselho inclui pessoas-chave da gerência, mas não está limitado aos integrantes da equipe administrativa. Tampouco todo executivo é automaticamente membro do conselho. 7. O conselho é um corpo permanente, não um comitê aleatório reunido em função de um projeto específico. 8. O conselho se reúne periodicamente, no máximo uma vez por semana e no mínimo uma vez por trimestre. 9. O conselho não busca o consenso, reconhecendo que as decisões por consenso, de modo geral, são opostas às decisões inteligentes. A responsabilidade pela decisão final continua a ser do executivo líder. 10. O conselho é um corpo informal, que não aparece em qualquer organograma formal ou em documentos formais. 11. O conselho pode ter vários nomes, em geral bastante inócuos. Nas empresas feitas para vencer, tinham nomes bem simples, tais como Comitê de Melhoria da Lucratividade de Longo Prazo, Comitê Corporativo de Produtos, Grupo de Pensamento Estratégico e Conselho Executivo. Será que toda organização tem um conceito do porco-espinho a ser descoberto? E se você um dia acorda, olha à sua volta com brutal honestidade e conclui: a gente não é o melhor em nada, nem nunca foi. Aqui está um dos aspectos mais apaixonantes de todo o estudo. Na maioria dos casos, as empresas, feitas para vencer, não eram as melhores do mundo em nada e não apresentavam perspectivas de sê-lo. Imbuídas do paradoxo Stockdale, deve haver alguma coisa na qual possamos ser os melhores, e nós vamos descobrir. Precisamos enfrentar a realidade nua e crua, em relação às coisas nas quais não podemos ser os melhores, e não vamos nos iludir a respeito. Todas as empresas, feitas para vencer, não importa o quão desesperadora fosse sua situação no início do processo, venceram em sua busca de um conceito do porco-espinho. Durante a busca de seu próprio conceito, tenha em mente que, quando as empresas, feitas para vencer, finalmente captaram seus conceitos do porco-espinho, estes não tinham nada das declarações cabotinas inconsequentes, cansativas e irritantes, típicas das empresas do grupo de comparação direta. Nós podíamos ser os melhores nesse negócio, coisas assim eram ditas como constatação, de forma tão sensacionalista quanto observar que o céu é azul ou a grama é verde. Quando você capta corretamente o seu conceito do porco-espinho, ele possui o tom silencioso da verdade como uma nota perfeitamente dedilhada, clara e isolada, que paira no ar no silêncio absoluto de um auditório repleto, ao final de um movimento calmo de um concerto de Mozart para piano.
Não há necessidade de dizer mais nada, a verdade silenciosa fala por si mesma. Isso me lembra uma experiência pessoal, em minha própria família, que ilustra a diferença básica entre a bravata e a compreensão. Minha mulher, Joanne, começou a participar de maratonas e triatlos, no início da década de 1980. À medida que acumulava experiência, tempo de trilhas, revezamentos de natação, resultados de corridas, ela começava a sentir o ímpeto do sucesso. Um dia ela entrou numa corrida com várias das melhores triatletas do mundo, e apesar de um desempenho fraco na natação, em que ela saiu da água muitas posições atrás das principais nadadoras, e de ter de empurrar uma bicicleta pesada e pouco aerodinâmica na subida de um morro alto, conseguiu cruzar a linha de chegada entre as 10 primeiras. Algumas semanas mais tarde, na mesa do café, Joanne desviou o olhar de seu jornal e comentou, calma e tranquilamente, acho que eu poderia vencer o Iroma. O Iroma, o Campeonato Mundial de Triatlo, envolve 3.800 metros de natação em mar aberto e 180 quilômetros de ciclismo, tudo isso culminando com uma maratona na Costa Kona, do Havaí, região quente galvanizada por lava. É claro que eu teria de sair do emprego, recusar as propostas de pós-graduação. Ela havia sido admitida para pós-graduação em administração em várias das melhores faculdades, e me comprometer com o treinamento em tempo integral. Mas suas palavras não denotavam bravata, publicidade, agitação ou pedido de socorro. Ela não estava tentando me convencer. Ela simplesmente observou que o que havia compreendido era um fato, uma verdade tão chocante quanto afirmar que as paredes estavam pintadas de branco. Ela tinha paixão. Tinha genética. E, se vencia corridas, tinha um modelo econômico. A meta de vencer o Iroma fluiu da compreensão inicial de seu conceito do porco-espinho. E então ela decidiu que sim, iria disputar o Iroma. Deixou o emprego. Desistiu da pós-graduação. Ela vendeu as fábricas. Mas me manteve dentro do barco. E 3 anos mais tarde, num dia quente de outubro de 1985, ela cruzou a linha de chegada do Iroma, no Havaí, em primeiro lugar campeão mundial. Joanne decidiu que iria vencer o Iroma. Ela não sabia se iria se tornar a melhor triatleta do mundo. Mas ela compreendeu que podia, que aquilo estava dentro das possibilidades, que ela não estava vivendo uma ilusão. E essa distinção faz toda a diferença. É uma distinção que todos aqueles que desejam transformar algo bom em algo excelente precisam captar, e que aqueles que fracassam no projeto de se tornar excelentes, em geral, nunca conseguem perceber. Uau! Caramba! Aqui está um exemplo incrível, né? Da fé inabalável, da crença, da realidade, né? Plena e pura, testou, olhou, falou, isso aqui é possível, mas eu preciso ter determinação, foco, fé, manter esse lugar, né? Colocar o conceito do porco-espinho, uau, tudo aqui é perfeito. Salve, John. Bora lá! Resumo do capítulo. Conceito do porco-espinho. A simplicidade dentro dos 3 círculos. Ponto-chave. Sair da condição de bom para a condição de excelente exige um profundo entendimento da interseção dos 3 círculos, traduzido num conceito simples. Cristalino, o conceito do porco-espinho. Os 3 círculos do conceito do porco-espinho. A chave está em entender em que atividade a sua organização pode ser a melhor do mundo e, igualmente importante, saber em que atividade ela não consegue ser a melhor do mundo, não em que atividade ela não quer ser a melhor. O conceito do porco-espinho não é uma meta, estratégia ou intenção, é uma compreensão. Se você não consegue ser o melhor do mundo em seu negócio estratégico, então o seu negócio não pode formar a base de seu conceito do porco-espinho. O entendimento do conceito de melhor do mundo é um padrão muito mais rigoroso do que uma competência essencial. Você pode possuir uma competência, mas não ter necessariamente a capacidade de ser de fato o melhor do mundo nessa mesma competência. Inversamente, pode haver atividades nas quais você poderia se tornar o melhor do mundo, mas que para as quais você não possui competência no momento. Para conquistar insight em relação às forças que movimentam seu motor econômico, busque um denominador, lucro por X, ou, no setor social, fluxo de caixa por X, que tenha o maior impacto sozinho. As empresas, feitas para vencer, estabelecem suas metas e estratégias com base no entendimento. As empresas do grupo de comparação direta estabelecem suas metas e estratégias com base em bravatas. Chegar ao conceito do porco-espinho é um processo contínuo. O conselho pode ser um instrumento útil. Descobertas surpreendentes. As empresas feitas para vencer são mais como os porcos espinhos, criaturas simples e desengonçadas que sabem apenas uma grande coisa e se mantêm fiéis a ela. As empresas do grupo de comparação direta são mais como raposas, criaturas astutas e cheias de truques que sabem diversas coisas, mas a quem falta consistência. As empresas feitas para vencer, de modo geral, levaram uns 4 anos para chegar a seus respectivos conceitos do porco-espinho. A estratégia, em si, não diferenciou as empresas feitas para vencer das empresas do grupo de comparação direta. Ambas adotavam estratégias, e não existe prova de que as empresas feitas para vencer tenham investido mais tempo em planejamento estratégico do que as empresas do grupo de comparação direta. Você não precisa estar em um grande setor para produzir um bom resultado duradouro. Não importa o quão ruim é o setor, toda empresa feita para vencer descobriu como produzir retornos econômicos verdadeiramente superiores. 6. Uma cultura de disciplina. A liberdade é só uma parte da história e metade da verdade. É por isso que recomendo que a Estátua da Liberdade, na costa leste, seja suplantada por uma Estátua da Responsabilidade, na costa oeste. Victor e Franco, Mensete Formeani. Em 1980, George Hartman foi cofundador da empresa de biotecnologia Anzen. Ao longo dos 20 anos que se seguiriam, a Anzen cresceu e deixou de ser uma empresa em dificuldades para se transformar numa empresa de 3,2 bilhões de dólares, com 6.400 empregados, que cria produtos de sangue para melhorar a vida das pessoas que sofrem com os efeitos da quimioterapia e da hemodiálise. Sob o comando de Hartman, a Anzen se tornou uma das poucas empresas de biotecnologia que apresentava lucratividade e crescimento constantes. Na verdade, ela se tornou tão solidamente lucrativa, que o preço de suas ações subiu 150 vezes no período entre sua oferta pública, em junho de 1983, e janeiro de 2000. Um investidor que comprasse, digamos, 7 mil dólares em ações da Anzen teria um ganho de capital superior a 1 milhão de dólares, 13 vezes melhor do que se tivesse feito o mesmo investimento no mercado. Poucas das empresas que têm um lançamento de sucesso atingem a excelência. Isso acontece, em grande parte, porque elas reagem de modo errado ao crescimento e ao sucesso. O sucesso empresarial é alimentado pela criatividade, pela imaginação, pelos movimentos ousados em águas inexploradas e por um zelo visionário. À medida que uma empresa cresce e se torna mais complexa, começa a tropeçar em seu próprio sucesso: excesso de gente nova, excesso de novos clientes, excesso de novos pedidos, excesso de produtos. O que antes era muito divertido torna-se um pesado bolo de coisas desorganizadas.
Falta de planejamento, falta de contabilidade, falta de sistemas e falta de critérios de contratação geram atrito. E os problemas aumentam com clientes, fluxo de caixa, cronogramas. Em resposta a tudo isso, olha aqui, ó. O sucesso empresarial é alimentado pela criatividade, atividade criada, hein? Pela imagem em ação, imaginação e pelos movimentos ousados em águas inexploradas e pelo zelo visionário. Olha que muito legal é isso aqui. Esse é o segundo pilar do 12 em 12, por exemplo. Isso tem a ver conosco mesmo. Deus já deu a visão e deu a provisão. Não dará a provisão, ele já deu a provisão. E nós temos que entrar o quê? Em ação. Como? Com fluxo de caixa, com cronograma, com planejamento, contabilidade, sistemas, tudo bonitinho. Isso na sua própria vida. Lembre, você é a maior empresa e seu sócio é Deus. Bora lá. alguém, em geral um membro do conselho, declara: é hora de crescer. Esse lugar precisa de uma gerência profissional. A empresa começa a contratar gente com MBA e executivos experientes, oriundos de empresas blue chip. Processos, procedimentos, listas de verificação e muito mais começam a brotar como ervas daninhas. O que antes era um ambiente igualitário é substituído por uma hierarquia. Surgem pela primeira vez as cadeias de comando. As relações de autoridade se tornam claras, e uma classe executiva com privilégios especiais começa a emergir. E assim surgem também as segmentações do tipo nós e eles, exatamente como numa empresa de verdade. Os gerentes profissionais finalmente reinam, em meio à confusão. Eles põem ordem no caos, mas também matam o espírito empreendedor. Os membros da equipe fundadora começam a resmungar: isso aqui não tem mais graça. Eu costumava simplesmente fazer o meu trabalho. Agora tenho de preencher esses formulários idiotas e seguir essas regras cretinas. Pior de tudo, tenho de gastar um tempo precioso em reuniões inúteis. A magia criativa começa a se desvanecer na medida em que as pessoas mais inovadoras abandonam o barco, desgostosas com a burocracia e a hierarquia ascendentes. Aquele entusiasmo inicial acaba se esvaindo, e a empresa promissora torna-se apenas mais uma no mercado, sem nada de especial que a recomende. O câncer da mediocridade começa a se propagar gravemente. George Hartman evitou essa espiral de morte do empreendimento. Ele compreendeu que a função da burocracia é compensar a incompetência e a falta de disciplina, problemas que desaparecem, em grande parte, quando você tem, em primeiro lugar, as pessoas certas. Uau! A magia criativa, magia mágica, criativa começa a se desvanecer na medida em que as pessoas mais inovadoras abandonam o barco. Uau! O câncer da mediocridade começa a se propagar gravemente. Então, esse não é o caminho. O caminho é o contrário. É dar espaço para essa criatividade, né? Não você ficar sendo burocrático. Esse é um erro, se tornar burocrático. Você fazer uma readequação, sim, mas se tornar burocrático, mas nem a pau, Juvenal. A maioria das empresas estabelece as regras burocráticas para gerenciar o pequeno percentual de pessoas erradas no barco, o que, por sua vez, afasta as pessoas certas que estão nele e eleva o percentual de pessoas erradas. Isso aumenta a necessidade de mais burocracia para compensar a incompetência e a falta de disciplina, o que afasta ainda mais as pessoas certas, e assim se cria um círculo vicioso. Hartman entendeu, também, que existe uma alternativa: evite a burocracia e a hierarquia. Em lugar disso, crie uma cultura da disciplina. Quando você junta essas duas forças complementares, uma cultura da disciplina e uma ética empreendedora, consegue uma alquimia mágica de desempenho superior e resultados duradouros. A matriz da disciplina criativa. Por que começar este capítulo com um empresário de biotecnologia, em vez de uma de nossas empresas, feitas para vencer? Por que Hartman acredita grande parte de seu sucesso empresarial ao que ele aprendeu quando trabalhava na Abbott, antes de fundar a Anzen? O que aprendi na Abbott foi a ideia de que, quando você estabelece seus objetivos para o ano, deve registrá-los formalmente. Podem-se mudar os planos ao longo do ano, mas nunca mude o parâmetro com o qual você se compara. Você é rigoroso no final do ano, ao se manter fiel exatamente ao que afirmou que iria acontecer. Não tem chance de escrever editoriais. Não tem chance de fazer ajustes ou trapacear, e decidir que, na verdade, você não tinha intenção de fazer aquilo e reestruturar seus objetivos para parecer melhor na foto. Você nunca se concentra apenas naquilo que realizou um ano, você se concentra naquilo que realizou em relação ao que você disse que iria realizar, não importa o quão rigorosa seja a medida. Essa disciplina foi aprendida na Abbott, e que a gente levou para a Anzen. Muitas das medidas disciplinares da Abbott remontam ao ano de 1968, quando a empresa contratou um diretor financeiro admirável, chamado Bernard H. Semler. Semler não via o seu trabalho como de um controle financeiro ou contador tradicional. Pelo contrário, ele começou a inventar mecanismos que provocassem mudança cultural. Criou um modelo inteiramente novo para a contabilidade, que ele chamou de contabilidade responsável, na qual cada item de custo, receita e investimento era claramente identificado, e havia só um indivíduo responsável por aquele item. A ideia radical para a década de 1960 foi criar um sistema em que cada um dos gerentes da Abbott, em cada tipo de atividade, era responsável pelo seu próprio quinhão de retorno do investimento, com o mesmo rigor com que um investidor se torna um empreendedor responsável. Não haveria jeito de mascarar ou esconder nada por trás dos tradicionais lançamentos da contabilidade, nem subsídios cruzados, prontos para encobrir gerências ineficientes, nem oportunidades para apontar culpados. Mas a beleza do sistema da Abbott não estava apenas em seu rigor, mas na forma como utilizava o rigor e a disciplina para permitir a criatividade e o espírito empreendedor. A Abbott desenvolveu uma organização muito disciplinada, mas não uma linha de raciocínio linear, declarou George Hartman. A empresa era exemplar em abrigar, ao mesmo tempo, a disciplina financeira e o pensamento divergente típico da atividade criativa. Usávamos a disciplina financeira como forma de disponibilizar recursos para o trabalho realmente criativo. A Abbott reduziu seus custos administrativos, como percentual de vendas, ao nível mais baixo de todo o setor, com uma margem significativa. E, ao mesmo tempo, acionou uma nova máquina de produtos inovadores, como a 3M.
Cerca de 65% de sua receita foi obtida com os novos produtos lançados nos 4 anos anteriores. Essa dualidade criativa perpassou todos os aspectos da Abbott durante a era da transição, misturada ao próprio tecido da cultura corporativa. De um lado, a Abbott recrutava líderes empreendedores e lhes dava liberdade para determinar o melhor caminho para atingir seus objetivos. Do outro, os indivíduos tinham de se comprometer inteiramente com o sistema da Abbott e eram responsabilizados com rigor pelos objetivos que deveriam alcançar. Eles tinham liberdade, mas dentro de um modelo determinado. A Abbott estimulava o zelo do empreendedor pela flexibilidade oportunista. Nós reconhecemos que o planejamento é valioso, mas os planos são inúteis, disse um executivo da Abbott. Mas a Abbott também tinha a disciplina de dizer não às oportunidades que não passavam no teste dos 3 círculos. Ao mesmo tempo em que estimulava a inovação ampla e restrita dentro de suas divisões, a Abbott mantinha uma fidelidade religiosa ao seu conceito do porco-espinho, que era contribuir para a assistência médica e sanitária de baixo custo. Os laboratórios Abbott exemplificam uma descoberta-chave de nosso estudo, uma cultura da disciplina. Por sua natureza, a cultura é um tópico um tanto pesado para discutir, menos propenso a modelos simples como os 3 círculos. Os principais pontos deste capítulo, porém, remetem a uma ideia central, a criação de uma cultura cheia de pessoas que ajam disciplinadamente dentro dos 3 círculos, com uma consistência toda prova no tocante ao conceito do porco-espinho. Isso significa mais precisamente: 1. Criar uma cultura em torno da ideia de liberdade e responsabilidade, dentro de um modelo. 2. Preencher essa cultura com pessoas autodisciplinadas, que estejam dispostas a chegar a extremos para cumprir suas responsabilidades. 3. Não confunda a cultura da disciplina com instruções tirânicas. 4. Aderir, sem fazer concessões, ao conceito do porco-espinho, exercitando um foco quase religioso na interseção dos 3 círculos. Igualmente importante, criar uma lista de itens de coisas que não devem ser feitas, e desligar, sistematicamente, tudo o que for irrelevante. Uau, queridos! Vamos parar por aqui. Amanhã nós continuamos, certo? Nosso 6º encontro, liberdade e responsabilidade dentro de um molde, nessa cultura, né? Nova cultura. Uau! Um beijo, um queijo e até